texto que repete exatamente Malaquias 4, 5 e 6, e com as palavras aplicadas a Jesus, você entendeu? Aplicadas a Jesus. Está aqui, leia comigo, Lucas, capítulo 1, versos 16 e 17. Está falando desse que seria enviado, que no caso é o filho de Zacarias e Isabel, que foi João Batista, primo de Jesus. Se está falando de João. E como os pais dele ficariam cheios de alegria, de prazer, de regozijo com o seu nascimento. Aí começa a se dizer que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E aí vem essa descrição fundamental. Ele converterá muitos dos filhos de Israel, não são todos, mas ele converterá muitos dos filhos de Israel. Coisa bonita. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. A mensagem dele vai converter uma quantidade enorme de gente que até pensava que era de Deus, mas não era. Eles eram só de Israel, tomando Israel como um paradigma para a gente dizer, eles eram só da religião, ou eles eram só da igreja, mas eles não eram convertidos ao Evangelho. Não eram convertidos à Boa Nova. Não eram convertidos ao espírito do perdão, do amor, pelos iguais, pelos diferentes e pelos antagônicos. Ele converterá a muitos dos filhos de Israel. E porque isso acontecerá, é que o mal será impedido, como diz o verso 17. Ele irá adiante do Messias, adiante de Jesus, no espírito e no mesmo poder de Elias, enfrentando o povo, enfrentando as autoridades, reunindo as pessoas, não no Monte Carmelo, mas no deserto, batizando não com fogo que queimou os profetas de Baal, mas batizando com água para arrependimento. Sim, ele converterá muitos e irá adiante do Senhor, irá adiante do Messias, que virá, que já chegou, no espírito e no poder de Elias, a fim de converter o coração dos pais, converter o meu coração, coração do Caio, ao Ciro, converteu o coração do Caio ao Davi, converteu o coração do Caio ao Lucas, converteu o coração do Caio a Juliana, converteu o coração do Caio ao William, converteu o coração do Caio à Bruna, converteu o coração do Caio ao Daniel. E se eles tiverem bom senso, eles também se converterão a mim. Mas se eles não se converterem a mim, eu me converto a eles, eu e minha mulher. Isso é irreversível. Mas a grande misericórdia de Deus é que eles todos também se converteram a mim, se converteram à mãe deles, as duas mães deles. Os meus primeiros 4 filhos se converteram também à sua mãe. E os 3 filhos da minha mulher se converteram também a ela e também a mim. Todos se converteram aos seus pais. É por isso que a nossa casa, que tinha tudo para ser uma casa marcada, ferida pela maldição, desde os dias dos meus pais, nos dias dele, a intervenção do Espírito do Evangelho quebrou a maldição. Depois, em relação a mim, a atitude deles para comigo quebrou a maldição na minha vida.
E quebrando na minha, quebrou no da minha geração. E quando eu, já adulto, já um homem respeitado de Deus no mundo inteiro, fiz a tolice idiótica que eu pratiquei, seguida do mais profundo arrependimento, que só o Senhor Deus sabe a profundidade, a dor de morte que Ele me causou e os sofrimentos que eu vivi durante 8, 10 anos com os meus filhos em estado de agonia, e eu dizendo, meu Deus, eu tinha ajudado a criar um paraíso, e agora com as minhas próprias mãos eu cavei um pântano de desesperanças. Tem compaixão, e perseverei com a minha mulher Adriana, perseveramos, e fomos vendo todos eles ficarem melhores do que eram antes, ficar tudo melhor, e o braço da maldição ser patolado pela mão do Senhor e quebrado. E o que a gente tem hoje são 6 netos lindos. Aliás, hoje à noite eu e a Adriana vamos sair com um dos nossos netinhos e a namorada dele para celebrarmos o aniversário dele, que o dia é hoje, 27 de setembro, dia que ele nasceu, o Mateus. Já é um rapazinho com namorada. Nós vamos, eu e a Adriana, jantar com eles. O que é isso? É sinal dessa bênção, dessa maravilha. E de todos os 6 netinhos, a gente olha e agradece ao Senhor, porque a nossa conversão um ao outro e a conversão de nós como pais aos nossos filhos comoveu o coração deles a nós, e nós os aceitamos como eles estavam e estão e são. E é o amor que funde tudo isso. Ele não torna todo mundo igual, mas ele torna todas as diferenças irrelevantes. O amor não torna todo mundo igual, mas torna as diferenças completamente irrelevantes. É só quando isso entra no coração da gente é que o pai se converte aos filhos, os pais aos filhos. E aí dão a chance de que os filhos se convertam aos pais. Porque é claro que existem exceções. Existem aqueles filhos que se converteram sozinhos ao Evangelho da graça, contra os pais, contra o ódio dos pais. E pela sua perseverança, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua sabedoria, pela sua não discussão, pelo evitamento de brigas, de conflitos, e pela prática do Evangelho, silenciosa, cheia de bons atos, boas ações, bons frutos, boa atitude, bom espírito, bom olhar, boa interpretação, e com toda a sabedoria, para saber a hora de dizer, a hora de não dizer, a hora de abraçar, a hora de se aquietar, a hora de impor alguma coisa, a hora de não impor nada. Uma sabedoria própria, porque a sabedoria também aprende o tempo e o modo. Às vezes os filhos conseguem ser os predecessores dos pais no Evangelho. Mas na maioria das vezes o que a gente vê são os pais irem para a religião, e aí os filhos vão nascendo, é um crescimento vegetativo. E aí o pai e a mãe entram numa de que os filhos têm que ser exatamente como eles já são adultos. Eles esquecem de como eles foram na infância, na adolescência, dos conflitos que tiveram, das agonias que sofreram, dos sapos que engoliram, dos maus tratos recebidos de pai, de mãe,
de autoridades eclesiásticas, de familiares despóticos. Esquecem tudo isso, de como sofreram, de como quiseram ir embora. E agora, depois que eles foram para a igreja e adotaram, às vezes até comportamentos piores do que os dos seus pais, eles querem impor isso sobre os filhos. E os filhos não têm nem a chance de ter outra alternativa, como eles tiveram. Esses pais se converteram depois, adultos, pensaram e quiseram. Ou num determinado momento, com vontade própria, com livre-arbítrio, sem imposição, mas eles querem impor. E aí a calamidade começa, eles conseguem manter os meninos ali até 7, 8, 10 anos, enquanto podem ser obrigados a irem, eles vão. Depois que eles começam a falar mais grosso e a dizer, eu não vou, se você quiser me espanque, mas eu não vou ouvir aquele louco, não vou para aquele hospício que vocês chamam de igreja, não vou para aquela casa dos preconceitos, para aquele lugar mal assombrado, da hipocrisia, do ódio, não vou, me mata, mas eu não vou. E tem meninos e meninas começando a fazer isso com 10, 11, 12 anos, 13 anos, já é quase normal. Aí o pai fica com ódio. Fica com ódio de um partido político, fica com ódio do YouTube, fica com ódio da internet, fica com ódio de um cara como eu, que fala a liberdade do evangelho em Cristo, vai arranjando pessoas para odiar, para transferir, para não se enxergarem. Até que chega uma hora que a filha fica mais velha e diz, olha, eu quero te dizer o seguinte, eu não gosto de menino, eu gosto de menina. E o garoto diz, olha, eu estou apaixonado pelo meu melhor amigo. Aí pronto. Ou qualquer outra coisa. A garota chega com 14 anos e diz, olha, eu estou indo para a cama com meu namorado. E a mãe não dá nem uma camisinha, nem um pai. Por quê? Porque ele diz o seguinte, se eu der a camisinha, eu estou validando a relação sexual dela. Aí não dá a camisinha, a menina fica grávida, porque está pedindo juízo de quem não tem juízo, nem ela, nem o garoto. Filho que não tem consciência, me diz que está transando com alguém, a primeira coisa que eu faço é comprar um pacote de Jontex para o garoto. E para a menina, meu Deus, tem que colocar medidas contraceptivas, porque é melhor isso do que você ter uma filha de 15 anos grávida, sem querer criar a criança e maltratando mais um ser que vem para o mundo para não ser suficientemente amado, nem querido, nem maturado na hora da maturidade, o que faz toda a diferença. Como eu estou vendo aí uma quantidade grande de pastores formais, rigorosos, puritanos, legalistas, alinhados com essa política de costumes evangélicos que viraram política de governo, viraram projeto de político de governo, uma coisa patética. É a política pública do pinto, da pepeca, do ânus. É a política pública do que o cara faz com o pinto dele, se corta e abre uma vagina ou se bota um implante. São essas políticas de um Deus que não se preocupa com sentimentos, coração, nada disso. Ele se preocupa com zonas fálicas. É um Deus fálico, que só tem assuntos fálicos, mandamentos fálicos. E que agora, não sabendo ser crentes, não sabendo ser de Jesus, esses pais, não tendo aprendido Jesus, nem o Evangelho, nem o amor de Jesus, nem as práticas de Jesus, estão sem saber o que fazer com os filhos. E aí tem pai que eu já soube de pai que se suicidou, porque dos 3 filhos, 2 se declararam uma lésbica e um menino gay, e o outro, que não é nenhuma coisa nem outra, odeia a religião do pai, não quer nem saber. O que está acontecendo? Não só nessas áreas, mas tem pais que estão deixando as lideranças nas suas comunidades e igrejas, porque pessoas já começaram a descobrir que os filhos deles
fizeram e expressam a sua sexualidade, ou a sua natureza, ou o seu gênero de maneira completamente diferente. E o cara não sabe aonde se enfia, porque já disciplinou tanto filho de crente, já mandou embora, já botou na rua. Como tem aqueles também que mandam para o exterior, mandam morar nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar bem liberal, bem distante. E tem muita gente, como também tem os filhos que se sentem totalmente rejeitados, aí se viciam em crack, em drogas pesadas, no mínimo as drogas. É o melhor cenário. E tem aqueles que se suicidam, filhos de pastores e de crentes para todo lado. Aí tem casamentos que, por causa do modo como o pai tratou os filhos e a mulher não concordava, se separam, se odeiam, a desgraça se instaura, tudo isso em nome de Jesus, aleluia, oh glória, laliandores, cântores, e vão destruindo tudo. E se tem uma terra que anda ferida de maldição, preste atenção nisso, é essa terra das igrejas. A maldição pegou feio nas igrejas, feio, feio, feio. E o pessoal não sabe nem por onde pegar no caixão. É um caixão sem alça. E eles não têm nem força para carregar, porque defunto pesa. E não tem nem onde enterrar. Não sabem o que fazer. Eu sei que eu estou falando com você. O nosso tempo passou, hoje a gente já começou com 15 minutos de atraso, e eu comecei a pregar há pouco tempo atrás. E sei, no entanto, que vocês me entenderam. Sei que vocês compreenderam que, se não houver conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se não houver essa atitude de dizer, ele é meu filho, minha filha, totalmente diferente de mim, mas se tem alguém que pode cuidar dele, dela, que pode entender, compreender, acolher e ajudar, sou eu. Eu não vou transferir essa responsabilidade para ninguém. Pode até ser que um terapeuta ajude também, mas a responsabilidade primária é minha. E eu não preciso saber psicanálise, psicologia, nem psiquiatria. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a sabedoria daquele que, sendo pai, sabe também calar. Sabe também esperar, entrar no quarto e orar. Sabe também não retomar aquele assunto incendiário. Sabe também evitar todos os conflitos que podem surgir em decorrência das desavenças com outros irmãos sobre temas semelhantes que podem amargurar a família inteira. Sabem se converter aos filhos. E se você é filho de pais horrorosos, a maioria dos quais estão, infelizmente, dentro das igrejas, são os mais persecutórios, os mais opressivos, os mais intolerantes, os mais ameaçadores. Porque eu vejo pais que não são religiosos acolherem seus filhos e filhas de opções, ou de escolhas, ou de naturezas, ou de modos distintos dos seus, com amor. Isso é totalmente diferente de mim, mas é meu filho, eu o amo. O meu amor por ele é tão maior do que as diferenças, e ele é uma pessoa tão melhor do que o que caracteriza essa diferença. Eu vou ficar com a essência dele, que eu sei que é boa. Isso, gente que não é de religião, de igreja nenhuma, de coisa alguma, agindo assim. Agora, é um milagre quando você encontra alguém dentro
do movimento religioso tendo essa atitude de saída. Em geral, eles arrebentam tudo. Quando já está tudo estragado, é que eles vêm buscar ajuda. E é com relutância que eles aceitam ainda o conselho de amor que você dá a eles. Aí a maldição já criou raiz. E para desenraizar essa maldição, às vezes leva quase a vida toda. Tem gente que só vê isso acontecer no finalzinho da vida, quando já muito quebrantado, velhinho e humilde, tem coragem de pedir perdão por toda a loucura praticada, e o filho está ali desesperado para um dia ouvir isso, só para dizer: eu não aguentava mais porque eu te amo, e a gente podia ter vivido outra vida. Não espere o tempo passar para depois você chegar à conclusão de que poderia ter vivido outra vida. Por favor.